O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e de todos os que sofriam de algum mal, jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes ordenava severamente, para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham através das plataformas digitais de nossa comunidade paroquial. Gostaria de comentar dois elementos do Santo Evangelho que acabamos de ouvir e um elemento do Salmo responsorial que nos liga à primeira leitura. O primeiro elemento, amados irmãos, é que nós percebemos no Evangelho que não é Jesus que vai ao encontro das pessoas, mas é as pessoas que vão ao encontro do Senhor. E hoje uma lista imensa de várias localidades, Jerusalém, Samaria, Tiro, Sidônia, inclusive essas regiões que eram tão diferentes entre si, mas que deixavam de lado as suas diferenças para buscarem o Senhor. A igreja é exatamente este lugar onde nós nos encontramos com o Senhor, onde nós deixamos de lado nossas diferenças, nossas ideologias, nossos modos de pensar e juntos professamos a nossa fé no Senhor. Aqui está, amados irmãos, um elemento fundamental da vida cristã: a busca pelo Senhor. Quantos, amados irmãos, amam o Senhor? Quantos creem no Senhor? Quantos esperam no Senhor, mas não buscam o Senhor, mas não saem do próprio comodismo para, colocando-se a caminho, encontrarem-se com o Senhor. Amados irmãos, cada um no início deste ano pode e deveria analisar a própria vida e analisá-la a partir de uma pergunta: e eu busco o Senhor? Eu busco o Senhor reservando para Ele momentos de oração no meu dia? Eu busco o Senhor participando da igreja efetivamente? Eu busco o Senhor concretamente no sacrário? Amados irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar por um instante. Nós temos um privilégio maior do que os discípulos de Jesus. Nós temos uma facilidade maior do que até mesmo aqueles que conviveram com Jesus. Nós sabemos onde podemos encontrá-lo. Talvez os discípulos não sabiam, naquele tempo de tanta dificuldade de comunicação e de transporte. Talvez Jesus estivesse em Cafarnaum e os discípulos estivessem o procurando em Jerusalém. Talvez Jesus estivesse atravessando a Samaria e os discípulos estivessem em outro lugar do território da Terra Santa. Nós sabemos onde o Senhor está.
nós podemos vir a qualquer momento na igreja e nos encontrarmos com o Senhor pessoalmente. Não precisa marcar hora, não tem secretário para agendar, mas Ele está aqui, prisioneiro de amor, a nos esperar, como canta a Santa Igreja. Então esse é o primeiro elemento. Não existe vida cristã onde não existe busca do Senhor. E não pode existir busca onde existir comodismo, onde existir apenas a espera. Deve existir o caminhar, devem existir os passos, que um depois do outro nos levam para o Senhor. E o segundo elemento agora do Evangelho. Nesse Evangelho, nós vimos que as pessoas foram procurar o Senhor, que as pessoas se jogavam em cima do Senhor, que Ele precisou encontrar uma barca para poder falar, senão as pessoas se amontoavam de tal maneira que não podiam escutá-lo. Porém, diante dessa multidão, Jesus cura, Jesus expulsa os demônios. E quando Jesus expulsa os demônios começam a gritar: nós sabemos quem tu és o Filho de Deus. E Jesus tem uma atitude que nós não tomaríamos. Jesus manda, aliás, ordena severamente aos demônios para eles não dizerem quem é o Senhor. Amados irmãos, quem de nós não ficaria feliz se o inimigo nosso visse as nossas qualidades? Quem de nós não ficaria feliz que aquela pessoa que é contra nós comece a dizer que nós somos bons? Mas Jesus não se satisfaz com as palavras do demônio. Jesus não permite, Jesus não deixa que o demônio diga que ele é o Filho de Deus, e o demônio, que é o pai da mentira, neste momento está falando a verdade, porque de fato Jesus é o Filho de Deus. E por que Jesus proíbe o demônio de dizer quem ele é? Por dois motivos. O primeiro, porque o mal, mesmo quando diz a verdade, o mal engana. Porque o demônio não pode anunciar Jesus, porque o demônio é o seu inimigo, porque o demônio, mesmo dizendo a verdade, o demônio não tem autoridade para apontar o Senhor. Ele se deixou apontar, e nós ouvimos no Evangelho de domingo passado, por São João Batista. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Aqui está a diferença. João Batista é um enviado de Deus, e por isso pode anunciar Jesus. Porém, o segundo motivo é mais bonito e mais importante. Por que Jesus não deixa os demônios dizerem que Ele é o Filho de Deus? Porque nós devemos descobrir quem é Jesus. Não nos basta que outra pessoa nos diga quem é Jesus. Não nos basta conhecer Jesus pelo que os outros falam, por notícias que chegam até nós. Somos nós que devemos, encontrando Cristo, descobrirmos quem Ele é. E aqui voltamos ao primeiro passo do Evangelho. A busca do Senhor é importante porque ela nos dá a conhecer quem é o Senhor. Sem buscar o Senhor não o conhecemos. Sem buscar o Senhor nós apenas temos notícias sobre Ele. Se vocês me permitem um exemplo, na época do Império do Brasil, quando o príncipe, por exemplo, Dom Pedro I foi se casar, não é que ele conheceu Dona Leopoldina, a nossa primeira imperatriz, mas mandou um embaixador para a Áustria. O embaixador, em nome do príncipe, casou-se com a imperatriz, a princesa da Áustria, e mandou somente uma pintura. E contam que quando a imperatriz chegou no Brasil, o imperador não ficou muito feliz, porque não eram aquelas notícias. Amados irmãos, faz a mesma coisa quem acredita em Jesus sem o conhecer.
Cai no mesmo problema quem conhece o Senhor apenas por uma pintura, apenas por um retrato, apenas por uma história. Quem não o conhece e não o encontra pessoalmente, está casando por procuração. Amados irmãos, nós necessitamos nos encontrar com o Senhor, fazer experiência dele, para assim o conhecermos. E o último elemento que eu gostaria que nesta noite nós meditássemos é como fazer tudo isso, como conhecer o Senhor e como buscá-lo. Ou seja, qual a atitude do nosso coração na busca e no conhecimento do Senhor. E está no refrão do Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A busca pelo Senhor e o conhecimento do Senhor deve gerar em nós prazer. A missa não pode ser para nós um peso. A vida de fé não pode ser para nós uma carga. As responsabilidades decorrentes da nossa fé não podem ser um peso que nos impõe aos ombros, mas pelo contrário, deve ser para nós um prazer. Eis que venho, Senhor, fazer com prazer a vossa vontade. E este prazer nasce e encontra o seu sentido no fato de sabermos que, e seguindo o Senhor, que buscando o Senhor, que o conhecendo, nós estamos caminhando para o céu, para a vida eterna, para a felicidade plena. E, portanto, cada uma das agruras do dia a dia, cada uma das dificuldades tem sentido, tornam-se belas, porque nos abrem para o paraíso, para a eternidade de Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Todos juntos? Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E vamos tornar isso concreto, vivendo esta última parte da missa com prazer, saboreando cada momento. Não importa o calor, não importam as distrações. Com prazer, nós nos concentramos no santo sacrifício da missa. E cantando, ofereçamos ao Senhor o que para Ele nós trouxemos.